Tudo bem, amigos? Falando de Israel, Wilson. Mais uma vez aqui falando de Israel. E hoje eu quero falar sobre o vídeo do Nando Moura, ó. O Nando Moura postou ontem, então, Epstein. É muito pior do que você imagina. Um dos trechos, ele fala isso. Do Holocausto, enquanto vai lá Gutinho Zacarias, né, e fica lá no muro de Israel e tudo mais, assim como eles vão lá e falam, não, aqui estamos lutando pelos direitos do cãozinho orelha e tudo mais, como dizia Kim Kataguiri, a Mamanta Vettorati, a militância mais porca deles e que eles alimentam, chamando Curtis e Arvin para o Congresso e o caralho a quatro, é constituída desses desgraçados que são sim antissemitas, negacionistas do Holocausto, e fazem isso dentro dos seus grupos através desse cinismo absoluto aqui. Vejam só esse outro cara. Sei lá, mano, acho que só 271 mil páginas, hein? Foi a maior parte de páginas, precisaria ter tifo literária para ler isso daí dar certo, entendeu? Então eles ficam com essas sacanagens. 6 milhões? Parece um número meio alto, né? Certeza que não. Pessoal, então aqui, ó. Nando Moura, então, fez uma acusação que a gente sabe que existe. Quem tá vendo os comentários agora sabe que desde a peste negra, os judeus são acusados de envenenar poços. O europeu passava sujeira na pele, morria de falta de higiene, porque a peste se alastrou pela falta de higiene, o europeu não tomava banho, o judeu tomava banho, isso porque já tem algo milenar que é o banho, é a higiene. E depois de muito sangue, o europeu então, ele aprendeu que a higiene é importante para a gente poder prevenir de muitas doenças. Então, logicamente, que a gente tem uma evolução do antissemitismo, que talvez é um preconceito ignorante. Como a gente sabe, a ignorância de tu achar que sujeira vai te livrar da peste é a mesma ignorância que nós temos hoje. De tantos outros casos que eu já falei para vocês, 1840, por exemplo, quando a gente vai ter um dos últimos casos de libelo de sangue, que é o que Nando Moura está falando, libelo de sangue, que é o que querem fazer, que perseguiram os judeus porque acusaram os judeus de matar um frade, que foi um muçulmano, mas o próprio muçulmano que investigava, o xerife do Muhammad Ali, que cuidava ali da Síria, acobertou isso. É mais fácil acusar os judeus. Então perseguiram, massacraram os judeus. E aí que os magnatas judeus, como os Rothschild, né, que são parte da conspiração judaica, eles vão começar a investir dinheiro na agência judaica para comprar terras e financiar a agricultura. Só que os Rothschild, eles queriam lucro, eles queriam dinheiro. E muitos árabes começaram a vir de vários lugares. Eles sabem, pelo sobrenome deles, que esses palestinos, muitos vieram da Somália, muitos vieram do Egito, muitos vieram da Arábia, do Iraque, da Jordânia. Da Jordânia não, a Jordânia vai ser criada pelos ingleses, da família Hussein, que é a fugitiva dos sauditas. Quando eles perderam uma luta, criada a Arábia Saudita, eles vão lá para o Levante, na parte ali entre a Síria, e o Churchill chama os Hashemitas e cria a Jordânia. E os ingleses tentaram criar Israel através do Plano Pio, 1936, onde era só as terras compradas dos Rothschild, Montefiore, que compraram terras ali, porque justamente por causa do pogrom, por causa do libelo de sangue, justamente porque falavam que os judeus matavam crianças, pessoas para fazer a Páscoa, né? E muçulmanos também adoraram a ideia, e depois, a partir de 1840, no chamado pogrom de Damasco, se começaram a comprar terras, que vai ser o primeiro passo para o Estado de Israel, onde eu estou hoje. Então, terras financiadas com dinheiros magnatas, como os Rothschild, compraram essa terra e trouxeram muitas pessoas interessadas em trabalhar, porque era o lugar onde realmente estava sendo investido dinheiro. E muitos vieram para cá. Isso aí é comprovado. Isso é comprovado. Tu vai ver, por exemplo, muitos pesquisadores da época. Tu tem um holandês, inclusive, que veio
investigar em 1695. Tem uma matéria bem interessante, quem investigar no Google pode achar que tem 2 edições do livro dele. Uma está aqui em Haifa e outra está na Holanda. E, por exemplo, em Gaza só tinha judeu e cristão. Isso aí é uma investigação, isso aí são livros, são dados. Bom, vamos sair da teoria de dados e coisas e vamos falar sobre o caso Epstein, Dano Moura, falando sobre agora a atual ideia de que Epstein era do Mossad, da CIA, e trabalhava com o Mossad. Isso porque ele tem uma conexão com um político judeu, que o nome dele é Ehud Barak. Quem é esse Ehud Barak? Esse Ehud Barak tentou criar a Palestina no ano 2000. Como eu falei para vocês, os palestinos não aceitaram. Em 1937, os ingleses tentaram criar Israel em cima da propriedade privada que os judeus compraram dos otomanos, justamente depois do pogrom. Os otomanos cederam terra, por quê? Porque quando houve esse pogrom em 1840, houve um levante contra o Império Otomano, que tomou o Egito e o Levante. Então, como teve esse pogrom, o que pensaram os otomanos? Não, vamos vender a terra mesmo para os judeus e vamos deixar que eles fiquem ali, porque eles são mais confiáveis. Apesar de eles serem muçulmanos sunitas, eles são turcos. Eles não confiavam nos muçulmanos sunitas árabes. Apesar de serem muçulmanos sunitas, mesma religião e mesma filosofia e ideologia de vida, mas um não confia no outro. Então era melhor deixar os judeus ali. Então eles incentivaram os judeus a comprar terra ali. Então os judeus compraram terra ali. E essas terras eles não aceitaram em 1967. Depois de 10 anos, teve o plano da ONU, que os judeus falaram sim mais uma vez, e os árabes falaram não. Seu líder, Amin Hussein, era nazista, era da SS nazista. Ele não aceitava a ideia de que judeus existissem. Essa é a mesma linha do Hamas. Porque daí tu vai retroceder, tu vai chegar até lá, no início do Islã, quando os muçulmanos criaram o Islã e exterminaram os judeus da Arábia. E os que sobreviveram foram para Jerusalém. Século VI. Lá em 1632, no início do Islã. Pois bem. Com essa teoria, o Ehud Barak, ele tenta criar Israel, porque sabe que os árabes não querem criar a Palestina, ele força isso no ano 2000. Então ele quer dar toda a faixa de Gaza, que era ocupada naquela época pelas forças de Israel, que de certa forma estava tentando fazer a segurança ali, onde sempre ocorria atentados terroristas. E na Judéia Samária, que eles chamam de Cisjordânia ocupada, assim como Gaza ocupada. E como eles não aceitavam, o que o Ehud Barak falou? Olha, eu vou te dar toda a faixa de Gaza, toda a Cisjordânia ocupada, como vocês falam, e Jerusalém. Vou dar Jerusalém, professor, não vou poder dar o bairro judaico, tá? O Arafat não aceitou. Por quê? Porque ele queria o bairro judaico também. Ele queria o bairro judaico também. E por que ele queria o bairro judaico? Porque ele sabia que era impossível tu conseguir, tu dar o bairro judaico também, o bairro cristão, o bairro judaico, eles não queriam ficar só com o bairro muçulmano, eles queriam um bairro cristão e muçulmano. E isso era impossível dele, ele pode tentar fazer tudo, mas não pode. Ele não ia conseguir, não ia ser aprovado isso. Pois bem, o que estava por detrás do Arafat? A KGB, a antiga, ele teve a formação dele na União Soviética, que é uma rival de quem? Dos democratas americanos, que é a parte da elite do Epstein, onde ele está ali envolvido com Bill Clinton, com toda aquela nata ali de democratas ali, que tem a ideia o quê? Da esquerda. Vai dessa esquerda woke que se juntou com essa stalinista, mas eles têm rivalidades entre eles. A esquerda stalinista que está hoje vinculada à América do Sul, no Brasil e coisa, não é a mesma woke, não é a mesma americana. Então tu tem uma esquerda que ela é patrocinada, tu tem aí dinheiro do Catar, tu tem toda aquela teoria
esquerdista, woke, mas não são a mesma coisa. Mas o Epstein, ele é um agente desse tipo, dessa elite, desse pensamento. E a esquerda, e o que a gente tem que entender é que a esquerda israelense, ela não aceita o stalinismo. Tanto é que depois de Stalin, apesar de aceitar, no dia da partilha da Palestina, como ficou conhecido, e ele aceita o Estado de Israel, mas os judeus não aceitam o stalinismo. O que esses socialistas judeus aceitam? Eles aceitam a esquerda democrata. E isso é até hoje. Só que no ano 2000, quando a esquerda ela perde força, porque não deu certo, o Arafat não aceita a Palestina, a direita começa a se fortalecer em Israel. E aí Israel começa a mudar. Israel começa a mudar de campo ideológico, e o Netanyahu começa a entrar em seda. E aí o que o Ehud Barak faz? Ele vai no Supremo e ele traz força para o Supremo, porque ele sabia que a esquerda ia enfraquecer quando ele tenta entregar Jerusalém, mas Arafat não aceita Jerusalém como capital, não aceita a Palestina, não aceita Gaza, não aceita Cisjordânia, não aceita nada. Então, quando ele tenta criar a Palestina e não consegue, o Ehud Barak, ele dá força para o Supremo Tribunal, que agora o Bibi tentou desfazer essa lei, e aí o Mossad, vinculado aos democratas, vinculado à CIA, começaram a fazer manifestações agressivas em Israel. E aí veio o 7 de outubro. E é essa situação que a gente está hoje. É isso que está acontecendo hoje. E aí tu tem o caso Epstein, e agora tu começa toda essa teoria de conspiração sionista judaica, que é um tema que a gente pode querer debater num próximo capítulo, sobre Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Quem foi Karl Marx? Quem foi Moses Hans? Quem foi Davi M. Durkheim, que deixou de ser rabino para fundar a sociologia para combater o Karl Marx? E como explicar a mente de Karl Marx se não é através do inconsciente, que é através da psicanálise freudiana? Quando Freud, ele tem um colapso quando ele vê o pai dele ser espancado pelos poloneses, quando chamam ele de judeu porco. Ele descobre o inconsciente. E aí, aos 6 anos de idade, o pai de Karl Marx se converte ao cristianismo. E assim, ele com 6 anos de idade, ele tinha algo que estava lá no inconsciente dele, dizendo: os judeus são traidores, porque ele está vendo o pai dele. Os judeus, o Deus dos judeus é o Deus do dinheiro na questão judaica, quando ele briga com a mãe dele. Assim tu tá no livro do Paul Johnson, que a mãe dele queria que eles se casassem com uma judia, que eles se converteram, mas eles não queriam que o Karl Marx perdesse a sua essência judaica. Ele faz a questão judaica dizendo: o Deus dos judeus é o Deus do dinheiro. Ele estava vendo o pai dele, que deixou a religião milenar, pelo dinheiro se converte ao cristianismo. A gente vê muitas coisas que a gente não sabe. E aí tu tem... Aí essas teorias de conspiração, essas teorias, elas começam a emergir nessa intelectualidade medíocre desses grandes pensadores que não compreendem a essência judaica, e aí acabam fazendo essa miscelânea e trazendo ignorância para o mundo. Mas a gente tem que compreender que é a mente humana. Então sejamos racionais, pessoal. Comecemos a entender a humanidade. Todos nós somos seres humanos e todos nós somos formados de história. O judaísmo é uma história milenar e a Torá é um elo entre a pré-história e a história, chegando lá no período sumeriano, chegando passando o período de diversas partes da história, para a gente compreender o mundo hoje. Então, tudo é história que a gente tem que compreender, né, pessoal? Vamos continuar um próximo capítulo aí, pra gente debater isso. Valeu, pessoal, até a próxima aí.